Já estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, conversando sobre o Dia Mundial das Orações pelas Vocações, que aconteceu no último domingo. É sempre bom a gente rezar pelas vocações, para que o Senhor nos envie mesmo dignos pastores e que possa atender bem o povo de Deus. Na oportunidade, o Padre Guido está lembrando aqui que ele vai comemorar 42 anos de sacerdócio depois da manhã. São muitas as mensagens parabenizando o Padre Guido, não vai dar para a gente ler todo mundo, a gente agradece a participação de todo mundo. Vou lembrar aqui uma telespectadora que está parabenizando o Padre Guido, a Maria Augusta Cardoso Ferreira. Ela é de Baixo Guando, no Espírito Santo. Parabeniza o Padre Guido pelos 42 anos de sacerdócio. Diz que gosta muito do programa. A gente tem muitas mensagens parabenizando o Padre Guido. E vale a pena mesmo, né, gente? 42 anos de sacerdócio, claro que ele merece os parabéns. A gente conheceu um seminarista no bloco anterior e agora a gente vai conhecer um outro seminarista. Está aqui conosco, então, o Juan Carlos Montes. O Juan Carlos, ele é boliviano, da cidade de Santa Cruz de La Sierra, Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Muitas gracias, buenas noches. Já está falando bem o português? Ou está ainda numa mistura de português com espanhol, o famoso portunhol? Estou fazendo uma mistura entre espanhol e português, mas vou falar bem devagar assim para que também se compreenda e também os televidentes de minha cidade, de Bolívia, Santa Cruz, eles também entendam. Legal. Olha só, o Padre Guido, ele foi ordenado e logo depois ele foi enviado, então, em missão para um outro país, para um outro continente, veio aqui para o Brasil. Desde então ele dedica a sua vida sacerdotal aqui ao Brasil. Pelo que eu estou vendo, você está no início da caminhada e já saiu do seu país. Como é que foi isso? Por que você veio parar aqui no Brasil? Bom, em Santa Cruz de la Sierra, não temos a congregação masculina de los rogacionistas del Coração de Jesus. Temos as filhas do Divino Celo, que também é do mesmo fundador, Padre Santo Aníbal Maria de França. Que é a ala, vamos dizer assim, a ala masculina da congregação, Padre Guido? Exato. Ele, o Padre Aníbal, fundou primeiro as Filhas do Divino Zelo, certo, no ano 1887, e 10 anos depois, no ano 1897, fundou os rogacionistas. As irmãs da Filha do Divino Zelo, também presentes no mundo inteiro, estão também na Bolívia, ao passo que a nossa congregação, por enquanto, ainda não chegou lá. Então, em alguns países da América Latina, se não tem, de repente, a congregação, ele procura o país mais perto, que é o caso do nosso amigo aqui, o seminarista. E aí você veio acabar parando no Brasil porque você queria ser dessa congregação. Isso, sim, a motivação e o que me chamou também a atenção do carisma do Rogate foi essa motivação de deixar meu país, minha família e estar morando aqui no Brasil. Mas como que você conseguiu notar a presença desse carisma nessas irmãs, dessas religiosas, de maneira a despertar essa vocação? O que você viu de especial nesse carisma e na vivência dessas irmãs, dessas religiosas, que despertou esse desejo em você? Bom, eu estudei na escola das irmãs. Certo. E o trabalho delas e a oração incessante pelas vocações e a vivência que elas têm em um bairro muito pobre na cidade de Santa Cruz me chamou muito a atenção para que eu elija esta vida do sacerdócio. E daí, aos poucos, você falou assim, não, eu acho que eu tenho essa vivência, tenho essa possibilidade de viver essa vida, vou lá arriscar. E você veio, é isso? Sim, quando o Senhor chama, quando Ele toca o coração, o único que queda dizer é sim, confiándonos em suas manos de Él, para que todo seja como o Espírito de Deus está hablándome e mostrándome o caminho. Porque, Padre Guido, eu imagino que não é fácil a gente saber o que é o chamado de Deus, a gente discernir o que é o chamado de Deus. Sim. E, da mesma maneira, para o candidato saber se está sendo ou não, de repente, convidado pela graça de Deus, pela providência divina, a viver essa vocação, e também da parte de quem recebe, de saber se trata de uma vocação real. Aí eu aproveito e coloco aqui para o senhor responder a pergunta do Igor Morvan. Ô Igor, faz tempo que você não mandava pergunta para a gente estava com saudade. O Igor Morvan está perguntando como é que ele faz para confirmar a vocação. E ainda tem uma outra pergunta de algum telespectador que fugiu aqui agora, eu acabei me perdendo. A pergunta é justamente nesse sentido. Como a igreja vai saber se se trata de uma vocação real ou se não é uma fuga
de outros problemas ou de qualquer outra situação da vida? Olha, em primeiro lugar, meus irmãos, temos todos a capacidade de fazer escolhas na nossa vida. Deus nos dá gratuitamente 3 grandes qualidades: a inteligência, a vontade e a liberdade. É claro que o entusiasmo de uma criança não é o mesmo entusiasmo de um adulto. E, naturalmente, se nós perguntamos para qualquer criancinha, por exemplo, logo após de um jogo de futebol, o que vai querer ser quando será grande, logo vai responder como aquele cara lá que conseguiu fazer o gol, ou como aquele goleiro que defendeu um pênalti, etc. Isto é, se vive tendo modelos na nossa vida. Agora, Deus, na sua imensa inteligência, doa também este particular benefício não para todos. A vocação para a vida religiosa e sacerdotal, Eric, não é uma vocação comum. Comum pode ser a vocação para a vida matrimonial. Certo. Mas para a vida religiosa e sacerdotal é especial, que não se descobre, digamos assim, tantas vezes de um momento para o outro, do dia para a noite. Precisa um caminho de estudo, de aprofundamento, de experiência e de vivência. E por isso, até você mostrou antes aquela foto, disse, partimos em 40 lá no seminário, né? E ao sacerdócio eu cheguei sozinho. Vou até lembrar aqui a foto que o senhor mostrou, da foto quando logo o senhor entrou no seminário. Sim. A turma do senhor tinha 40, só o senhor foi ordenado. O senhor está aqui em primeiro lugar aqui na foto. Sim. De 40 acabou chegando só o senhor ao sacerdócio. Sim, exato. Isso significa que durante a caminhada todas as pessoas amadurecem. E há quem nota que aquele é o caminho certo, outros que, pelo contrário, desistem e se tornam pais de família, mães de família, quando falo também das meninas, das jovens, etc., mas que podem naturalmente alcançar também a santidade, que é um chamado universal. Agora, para a vida religiosa, tem o entusiasmo e a vida de piedade do candidato, digamos assim, que recebe esse dom de Deus. Mas também tem o olhar, o estudo de alguém que o acompanha. Portanto, um diretor espiritual, um formador que aconselha, que acompanha, e os superiores, digamos assim, um acompanhamento gradual, conforme a idade do candidato, e depois se chega também a fazer uma escolha definitiva. O ideal seria, meus irmãos telespectadores, que quando se faz este passo decisivo na vida, seja um passo que determina para sempre aquele que deve ser o status de vida. E isto é válido não só para um jovem que se torna padre, mas também para um jovem que escolhe uma mulher, uma outra jovem, para formar uma família. Não podem existir depois amores paralelos. Que, aliás, não deixa de ser uma vocação. Exato. Que, por tabela, a gente também reza nesse tempo pelas vocações também matrimoniais, né, Padre Guido? Inclusive, sim, plenamente razão. Não esqueçamos, meus irmãos, que os 2 sacramentos que podem ser dados única e exclusivamente para pessoas adultas, porque determinam o estado de vida, é exatamente o matrimônio e o sacerdócio. É verdade. Juan Carlos, você consegue identificar já no começo da caminhada, eu imagino, porque você é seminarista há pouco tempo, você consegue imaginar ou tentar, de repente, saber, na sua opinião, qual será a sua maior dificuldade até chegar ao sacerdócio e qual será a sua maior motivação, aquele motivo que te faz pensar mesmo e querer enfrentar todas as dificuldades? Creo que la dificultad grande que puede ser en el caminar, la falta de esa, se puede decir, de esa seriedad de cada persona o los mismos obstáculos que se presentan en la vida, con diferentes barreras que hay, puede ser del estudio, entonces, sí. Pero dentro de todo eso, lo que me motiva y lo que va a ser la gracia y lo que me va a motivar a que llegue a esa vida sacerdotal va a ser la oración, la entrega y esa felicidad que estoy llamado
que surge en mi corazón para ese llamado a la vida religiosa y al sacerdocio. Porque é bonito ver esse entusiasmo. A gente percebe que ele está entusiasmado e feliz com a decisão que tomou, e na qual a gente reza que você seja perseverante mesmo e chega onde Deus quiser te conduzir. Padre Guido, o senhor teve dificuldades nesses 42 anos de vida sacerdotal? Dificuldades sempre se apresentam, né? Na vida acontece de enfrentar os ventos contrários, isso é normal. Mas quando, porém, temos a motivação fundamental que nos sustenta, que é aquele exatamente de um gesto de uma doação total para Deus, se superam também as dificuldades. Eu nunca teria imaginado, logo que me tornei sacerdote, que seria destinado, digamos assim, a passar toda a minha vida longe do meu país. Não teria nunca pensado uma coisa desta. Mas aceitei, em força da santa obediência, na qual acredito plenamente. Eric, no mês de setembro passado, celebrei 50 anos de vida religiosa. É verdade. E me sinto plenamente realizado. Claro, a obediência comporta também sacrifício, como está aqui, também de estar longe da pátria, né? No caso dele também. É o caso dele. Estamos aqui no século XXI, onde o padre Eduardo também deixou o seu país. É verdade, o padre Eduardo nasceu nos Estados Unidos, Exato. Jesuíta, veio aqui ser missionário no Brasil. Exato, mas Deus mandou e continua mandando no mundo inteiro. E, portanto, até esse sacrifício se enfrenta com serenidade e com alegria. É claro que aquele que é o vínculo do sangue, digamos, do afeto, não diminui. Eu rezo muito também para todos os meus familiares, né? Eu entrego cada um deles nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Periodicamente também vou visitá-los, portanto, digamos, me sinto, é claro, ligado também à família. Mas Jesus mandou os seus apóstolos no mundo inteiro, né? E Padre Guido, e essa vivência pastoral e mesmo discípulo de Jesus, ela se dá em todas as vocações, mesmo entre os chamados ao matrimônio, Sim. assim como os religiosos, as vocações sacerdotais. Porque eu achei bonito um e-mail, por exemplo, da nossa telespectadora, a Justina Pereira de Souza. Ela é da cidade de São Félix, do Piauí, lá do estado do Piauí. A pergunta dela é simples. Ela quer saber como é que ela faz para ser ministra da Eucaristia. Que ela tem muita vontade de se tornar ministra da Eucaristia, por exemplo. É uma vocação na qual nós devemos também Sim. rezar e zelar. Exato. É um serviço, inclusive, que pode prestar para a sua comunidade. É o nome desta pessoa? Justina. Justina, entre em contato com o padre da sua paróquia. Manifeste esse seu desejo, que certamente é acompanhado por um grande amor para a Santa Eucaristia. Fique tranquila que o padre vai ter muito carinho com a senhora e quem sabe que brevemente a senhora fará também este belo serviço de levar a Santa Eucaristia aos doentes, né, da sua paróquia, ou ajudar um sacerdote na distribuição da Eucaristia nas celebrações eucarísticas. Desejo isso de todo o meu coração. Muito bem. Eu perguntei, Juan Carlos, para o seu colega de seminário, o Ivanis, qual que é o sonho, como ele imagina daqui a alguns anos trabalhando como sacerdote, qual que é o sonho dele na vida sacerdotal? E eu vou fazer essa pergunta para você também. Qual é o seu sonho diante dessa vocação? Bueno, diante dessa vocação, meu sonho é expandir o Rogate como boliviano, levar esse Rogate à minha cidade com a presença masculina dos padres rogacionistas e ir mais longo ainda todavia. Então, esse sonho de ser um bom operário em essa messe, de rezar e zelar pelos operários, por los operários. Dos santos que você tem devoção, além, é claro, do fundador, que não vale, de qual santo que você tem devoção? Mire, meu santo foi o primeiro em conhecer, foi Santo Aníbal. Foi logo ele, de cara? Foi ele. Então, Santo Aníbal, para mim, é esse santo que me inspira, esse santo é essa pessoa que me dá essa força para ir mais adiante. Então, eu estou começando a estudar, a ler mais outros santos. Então, estou identificando também com Dom Bosco e com São Francisco. E lá na Bolívia, qual é o título de Nossa Senhora que é mais popular? De que maneira Nossa Senhora que os bolivianos costumam rezar para ela lá na Bolívia? Temos a Nossa Senhora del Carmen, Nuestra Senhora del Carmen.
Nuestra Señora de Copacabana, que es la patrona de Bolivia. A padroeira da Bolívia, Nossa Senhora de Sí, Copacabana. de Bolivia. Y en mi ciudad es la Mamita de Cotoca, que é la Mãe de Cotoca. Lleva o nome a uma localidade aí de Santa Cruz da Serra. Que bonito. Parabéns, então, pela sua decisão, pela sua vocação. Da mesma maneira, quero pedir aos nossos telespectadores que rezem. Lembre de rezar pelo Juan Carlos, pela vocação dele, que está no início. Ele nem começou a faculdade de filosofia ainda, porque vai vir a faculdade de filosofia, depois de teologia e um período longo de formação. Quanto tempo, mais ou menos, até chegar ao sacerdócio, Padre Guido? Calculamos na base de uns 10 anos, né? É porque tem o estudo de filosofia, o noviciado também, né? E depois todo o curso completo de teologia. Existe também mais um tempo que nós chamamos de tirocínio ou de estágio a serviço de uma comunidade ou de uma paróquia, que estamos pensando de colocar este tempo antes ainda do sacerdócio, né? É uma caminhada, repito, que não se realiza de um momento para o outro. Pode parecer cumprida, mas, meus irmãos, quando se tem uma vocação, e quando se acredita nesta vocação, se enfrenta tudo isso com alegria, porque cada passagem, cada degrau desta escada apresenta, digamos assim, um passo positivo, um conhecimento maior, um amadurecimento também do passo que uma pessoa poderá fazer a serviço de Deus, da congregação, para o bem dos fiéis que Deus vai entregar aos seus cuidados pastorais. Tá certo. Quer deixar um recado para alguém, Juan Carlos? Sí, mandar saludos para mi familia, para mis amigos que están asistindo a TV, também por la internet, e ao povo de Bauru. Obrigado a eles, a todas as pessoas que me receberam com esses braços abertos no Brasil e ao povo brasileiro por essa abertura e esse recebimento carinhoso para mim. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Olha só, quero deixar um recado importante, antes da gente terminar esse bloco, a gente tem mais um bloco ainda do programa na sequência, mas antes da gente terminar esse bloco, quero deixar um recado importante para você. Lembra que eu disse para você ficar atento? De repente, se você está interessado em vocação sacerdotal, está pensando, olha só, aqui na Associação do Senhor Jesus, nós temos um setor dedicado a estudos à distância, ensino à distância, é o nosso EAD, aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Se você acessar o site que está no seu vídeo, rs21.com.br/EAD de ensino à distância, você vai perceber que tem um monte de curso, e muitos deles, muitos mesmo, muitas opções que vão te ajudar muito na sua vida espiritual. Você encontra assuntos relacionados a uma série de estudos. Mas, por exemplo, eu quero te indicar um curso chamado Discernimento Vocacional. Discernimento Vocacional é um curso em 3 módulos, gratuito, você não paga nada por isso. Basta você entrar nesse endereço que está no seu vídeo, rs21.com.br/EAD, procure então pelo curso de Discernimento Vocacional, que são 3 módulos, como eu disse, 3 etapas, 3 estágios, que vão te ajudar a entender, a discernir se realmente você tem ou não o chamado, se é o momento ou não, para você tentar uma vida religiosa, enfim. Tenho certeza que você vai se beneficiar com esse curso. E olha só, de graça, você não paga nada por isso. Aqui na Associação do Senhor Jesus, nós contamos sempre com o apoio dos nossos sócios. Aliás, se você não é sócio, vale a pena. Entre em contato conosco. Telefone para cá, mande e-mail para cá e descubra como você faz para ser sócio. Porque a Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, é você, nosso querido sócio, que mantém essa obra no ar. Você recebe todo mês, o associado recebe todo mês, a revista Brasil Cristão. E você fica por dentro dos artigos, do material de formação, de evangelização da revista Brasil Cristão, recebe essa revista na sua casa, colabora com essa obra de evangelização e ajuda a gente a manter essa obra no ar, essa TV no ar. Então, se você não é sócio, entre em contato nesse telefone que está no seu vídeo, pergunta para nossos atendentes como você faz para ficar sócio. Vale a pena mesmo você nos ajudar, porque você percebe qual é o nosso trabalho. A gente está tentando aqui trabalhar pela evangelização e para que cada vez mais o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado e levado para todos os cantos desse Brasil e do mundo também. Como nosso irmão disse agora há pouco, a gente chega no mundo todo também pela internet. Tá bom? A gente vai para um intervalo que daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já.